Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live. Hoje a gente vai ter o prazer de receber o Dr. Marcos Custódio. O Dr. Marcos, ele é advogado, ele é pós-graduado em processo civil, especialista, estrategista e consultor jurídico de leilões. Então eu queria inicialmente agradecer ao convite, né, a ele ter aceitado esse convite de participar hoje com a live comigo. E a gente vai falar um pouquinho sobre leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. Agora eu só vou aguardar um pouquinho aqui para chamar ele para participar da live comigo. Precisa de uma versão mais recente. Olá, todo mundo que está entrando. Se vocês já quiserem deixar alguma pergunta, a gente já vai podendo adiantar. Hoje a live vai ser sobre leilões judiciais e extrajudiciais. E no final a gente vai tirar as dúvidas que forem surgindo ao longo da live. Olá, Ronivan. Olá, Rogério. Olá, Glauco. Direito com Jefferson. Sejam bem-vindos. Adiantando aqui, a gente vai falar um pouco sobre leilões de imóveis judiciais e extrajudiciais. Deixa eu só chamar aqui o doutor. Olá, doutor, tudo bom? Tudo bem, você, como tá? Eu tô bem também. Eu estava apresentando o doutor é advogado pós-graduado em processo civil, correto? Sim, Especialista, estrategista e consultor jurídico de leilões. Você quer acrescentar mais sim. alguma coisa? Quantos anos de experiência o doutor tem no ramo? Eu sou leiloeiro em Minas Gerais também, desde o ano de 2019, e atuo com leilões desde o ano de 2011. Formei em 2014 na área em advocacia, no curso de Direito, fiz pós-graduação na sequência, no ano de 2015, formei em 2016, mas sempre participei da minha vida acadêmica toda mexendo exclusivamente com leilões. Comecei na área de leilões a organizar editais de leilão. A gente produziu os editais de leilão na empresa, onde hoje eu sou parceiro, e foi assim aonde eu comecei a pegar a experiência mesmo nesse universo de investimentos muito bacana que a gente vive, principalmente agora nesse período de pandemia, que está sendo desbravado aí por todo o país, né? Perfeito, pelo resumo aqui do doutor, a gente vê que a gente não está falando com uma pessoa que começou ontem, né? O doutor tem uma vasta experiência já com o mundo dos leilões, né? Gosto Trabalho muito. diariamente com leilões, né? Então, assim, a gente vai acabando pegando um pouquinho de experiência, mas, assim, sempre a gente está mais aprendendo do que passando no conhecimento. Eu acho que a vida a gente vai aprendendo todos os dias e como eu lido muito com leilões judiciais, então, assim, a gente sabe, a doutora advogada sabe, todo dia muda uma decisão, a jurisprudência sempre vai caminhando, vai se modernizando, às vezes um ponto positivo aqui, um pontinho negativo ali. Então a gente tem que estar sempre em constante aprendizado, né? Exato, a gente tem que estar sempre atualizado também, sempre vendo as novidades para não correr nenhum erro, né? Sim, claro.
Vocês costumam trabalhar bastante com leilão judicial, leilões judiciais e extrajudiciais, ou tem um. Vocês No- puxam um 90, especial? 90% dos trabalhos que a gente realiza hoje é leilão judicial. Judicial, a gente tem uma atuação grande no estado do Mato Grosso do Sul, pouca atuação ainda em São Paulo, mas por que a gente comeu a grande atuação no Mato Grosso do Sul? Porque lá na época, no ano de 2010, foi um dos primeiros estados onde implantou a justiça eletrônica, né? Então, os processos, como é um estado menor, vamos dizer, ficou um estado modelo e é um estado que em pouco tempo se tornou um dos primeiros estados do Brasil a ter praticamente todos os processos eletrônicos. Hoje é até engraçado você andar nas varas lá do estado, parece pequenas salas de escritório de advocacia mesmo. Uma TVzinha, o pessoal assistindo TV, os computadores lá. Não tem uma estante, uma prateleira de processos. A gente é acostumado a chegar nos fóruns aqui em São Paulo e ver aquele monte de processo físico. Isso aí lá a gente não vê. A população é menor, o estado é menor, tem as comarcas, o número de comarcas é menor, então o tribunal consegue administrar melhor. Só que, por contrapartida também, a agilidade dos processos é outra e a agilidade dos leilões também, que depende do processo, é outra. Então, assim, a gente começava aquela linha dos leilões eletrônicos, o novo código ainda não existia, né, em 2010, então começou ainda a ter leilões mistos, que eram alguns leilões que eram realizados da maneira presencial e eletrônica, até que tornou tudo eletrônico com a vigência do Código de Processo Civil, o que tornou muito seguro, né, as arrematações eletrônicas. Acabou com aquele negócio de você chegar na sala de audiência dos fóruns, no tribunal do júri, e ficar frente a frente com o licitante, encarando, dando uma piscadinha para passar medo nele, para ele não dar lance, porque o imóvel vai ficar para você. Hoje você arremata em qualquer lugar, de qualquer lugar do país, desde que você tome todos os cuidados, as precauções pré-leilão. Mas ficou muito fácil hoje da gente fazer investimentos longos, né? A gente não precisa se deslocar até determinada comarca para estar participando do leilão. Os processos, antigamente, como era leilão presencial, normalmente o leiloeiro chegava e dava uma data para aquele cartório. Por exemplo, dia 22 de maio eu vou estar fazendo um leilão aí na 5ª Vara Central Civil de São Paulo. E aí eles acumulavam aquele monte de processo para que essa data eu me deslocasse até lá e fazia leilão de vários processos de uma só vez. Com o eletrônico não precisa disso. Cada processo tem o seu tempo. Cada processo tem lá um mandado de avaliação que foi realizado em uma data, tem suas documentações que estão atualizadas, estão prontos para o leilão. Você não precisa depender de um leiloeiro chegar na comarca e marcar tal data para acumular vários processos. Porque às vezes vai ter processo que ficava aguardando lá 6, 7 meses na comarca para estar realizando um leilão, sendo que o eletrônico não tem nenhum tipo de custo. Basta você nomear o leiloeiro. O leiloeiro hoje não é simplesmente você estar lá, leiloar, bater o martelo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Análise no processo detalhada, completa, para evitar qualquer tipo de nulidade que coloque em risco o processo, o trabalho do judiciário. E ele tem que analisar todas as intimações, ele é responsável em enviar as intimações, os ARs, tentar achar o pelo em ovo, para que o arrematante, a hora que venha comprar no seu site, ele tenha segurança jurídica, que o Estado, o juiz, dá para o arrematante judicial, porque na verdade o arrematante judicial está comprando do judiciário. Ele não está comprando do leiloeiro. Mas o leiloeiro tem um trabalho crucial, porque ele faz o edital, ele produz, no edital tem que mencionar se tem credor hipotecário, tem que ser intimado, as alienações fiduciárias, se tiver alguma, o credor fiduciário tem que ser intimado, cônjuge e tudo mais. Passar para o cartório simplesmente faz uma conferência no trabalho do leiloeiro, o juiz homologa o edital, dá 5 dias, já está no site, publicado no Diário Oficial, e o leilão já está correndo. Então, hoje, assim, você consegue fazer um leilão com preparo de 30 dias.
até o início do primeira asta, né, no caso da primeira praça, tranquilamente com leilão eletrônico, coisa que no presencial era complicado, né? Exato. Então, assim, modernizou muito, graças a Deus, assim, o Código de Processo Civil de 2015 veio, modernizou muito, trouxe muitos pontos positivos. Eu digo, um dos principais pontos positivos que eu falo que trouxe no Código foi a modernização do final do processo de execução, onde se encontra o final do processo, que é o leilão, né? Para ter fim. O processo precisa ter fim. Exato, que foi uma das grandes mudanças, né, do Código de Processo Civil atual, que inclusive gerava muito medo também nos processualistas. Mudando um pouco de assunto, a Justamente. gente sabe que a gente está vivendo hoje em dia uma situação praticamente inédita, né, no mundo moderno hoje que a gente vive, que Sim. é o da pandemia. Com a pandemia, muitos imóveis, né, imóveis que estão tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, eles estão indo para a execução. As pessoas estão deixando de pagar os imóveis e eles acabam indo para leilão. Você observou no seu dia a dia de trabalho se houve um crescimento no número de imóveis indo para leilão e, consequentemente, um crescimento de número de investidores também investindo em leilão de imóveis? Isa, hoje a gente tem o seguinte cenário. Passar o exemplo assim do meu cotidiano que eu acompanho. Ainda não tivemos um retorno ainda para me te falar se aumentou a quantidade de imóveis que estão indo a leilão ou não, devido à crise sanitária, que é a pandemia que a gente está vivendo no momento. O que a gente está vivendo hoje é um acúmulo de processos que em 2020, por conta que vários processos físicos e até mesmo teve um período que processos eletrônicos estavam suspensos, então travou muitos leilões, represou um pouco de leilões. Então está tendo uma oferta grande desses leilões que estão represados em 2020, com avaliações de 2019 para trás, porque muitos oficiais de justiça no ano passado também ficaram sem trabalhar. Então, o que eu observo hoje é uma demanda, uma oferta grande devido a esses processos que ficaram represados no ano passado. E a demanda de investidores também aumentou muito, porque por conta também das avaliações estarem de 2019 para trás, a gente teve uma valorização imobiliária do ano passado para esse ano tremenda. Eu acho que a gente nunca viu uma valorização imobiliária durante anos no nosso país. A gente observa os patamares que está chegando o índice IGPM, que tinha... Então, a live semana passada eu fiz com o Dr. Elcio, eu estava fazendo uma comparação com ele, por exemplo, em vendas de imóveis rurais, principalmente no Mato Grosso do Sul, tem muita venda de fazenda em leilão. No ano passado, nesse período, a nossa saca de soja era vendida no exterior a $20. E o dólar estava na faixa de 4,60, 4,50. O hectare saía em torno de 80 mil e a saca a saca de soja saía em torno de R$ 90 aproximadamente. E hoje a saca está em torno de 180, 190. O hectare, o alqueire você vende 80 mil, hoje você está vendendo a 200 mil. Então, quer dizer, hoje tá tendo uma coisa que não tinha nos leilões antes da pandemia, que é a compra em primeiro leilão. A venda em primeiro leilão hoje está batendo recorde. É raro você ver um leilão hoje para segundo leilão, porque as avaliações não que estão defasadas, a valorização imobiliária foi muito grande de um ano para cá e teve uma supervalorização nos imóveis. E ninguém está querendo arriscar mais para deixar o imóvel para o segundo leilão. Então, todo mundo disputando em primeiro leilão. Então, essa pandemia aumentou muito o número de investidores participando, disputando em primeiro leilão, em valor de avaliação. E agora, a perspectiva de começar a vir os imóveis, a gente começar a verificar esses imóveis que possam vir desse período que o Brasil teve parado no ano de 2020, vai ser, eu acho, que em meados do segundo semestre para frente, porque a gente nota que o judiciário foi voltando gradativamente, a partir de setembro, outubro, final do ano, agora está parando de novo, mas a gente vai observar, eu acho que do segundo semestre para o início do ano que vem, as demandas, as ofertas, infelizmente, né,
de muitos imóveis que eu acho que vai começar a vir penhoras por conta desse período de crise, né? A gente vê que a dificuldade de muitos empresários e cada dia tá piorando mais, parece. Então, infelizmente, a gente está com essa perspectiva negativa, mas ao mesmo tempo positiva no ponto de vista de ofertas no leilão, né? Exato. Exato. Doutora, eu até queria pedir desculpa que minha bateria está acabando, por isso que eu Não, levantei. fica tranquilo. Mas é realmente verdade isso que você falou. Como o processo ele tem que seguir uma regularidade, né? Enfim, leva um tempo mesmo para a gente ver todos esses imóveis que vão acabar indo para leilão. Realmente isso é verdade. Sim. Então a gente está recebendo essa demanda que veio do ano passado agora. Provavelmente a gente vai ver esse reflexo até nos próximos anos, né? Alguns imóveis... É devagar, porque vai começar a distribuição dos processos de execução, de execução, e aí tem aqueles momentos da contestação, aí depois vai ter que sair sentença nesses processos, aí vai abrir o cumprimento de sentença, aí vão discutir, vai começar a parte de discussão de penhora, avaliação, e aí, quer dizer, vai demandar um tempo, assim, não é imediato. A oferta que a gente está tendo muito hoje é com base no represamento que a gente teve no ano passado, os processos parados. Então, quer dizer, o ano passado, apesar de ter tido muitos leilões ainda, muitos leilões ficaram parados. Então a gente vai ver um reflexo esse ano, no final do ano agora, a gente teve um reflexo de muitas ofertas devido a esse represamento. Então é um reflexo que a gente às vezes vai ter esse ano, no próximo ano, algumas avaliações vão ter que ser refeitas. Então assim, demanda muito, né? Agora uma questão mais rápida, os leilões mais rápidos, que a gente vai ter um reflexo mais rápido, aí já entra a parte dos leilões extrajudiciais, principalmente os leilões de alienação fiduciária da Lei 9.514, que são os leilões de alienação. Você dá seu bem em garantia. A partir do momento que você atrasa 3 parcelas, o banco já tem 15 dias para notificar para você efetuar o pagamento. Se você não efetuar o pagamento, o banco tem 30 dias para ir no cartório consolidar a propriedade. Consolidou a propriedade, tem 30 dias pela legislação também para o imóvel ser levado a leilão. E o primeiro leilão da alienação fiduciária, o primeiro leilão vai pelo valor da avaliação e o segundo leilão pelo valor da dívida. Então, esses leilões são rápidos, porque eles deram um imóvel em garantia. Na verdade, quando você dá seu imóvel em garantia, o imóvel já não é mais seu. É a mesma coisa quando você financia um veículo. Fica lá a alienação fiduciária no documento. Por quê? O veículo ainda é do banco. Ele vai se tornar seu a hora que você quitar o financiamento. A alienação fiduciária é a mesma coisa. Você dá o seu imóvel em garantia e ele só retorna para você no seu patrimônio a hora que você quita a dívida. Pelo contrário, tem a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. Então, eu acho que esse tipo de leilão vai ter uma demanda muito alta agora nesse início de ano, esse ano. Porque tem muitos contratos bancários realizados no ano passado, esse ano, e muita gente vai começar a ter dificuldade para estar pagando esses financiamentos. Porque são casos fortuitos que ninguém esperava lá no ano de 2019, em novembro, que a gente teria um 2020 da forma que a gente teve. Então, assim, nem o melhor, vamos dizer assim, nem que a gente fosse vidente, eu acho que a gente esperaria uma crise sanitária desse tamanho. Ninguém imaginava lá em novembro de 2019 que as empresas de turismo, por exemplo, as agências de turismo, começariam a entrar em crise. Sendo que estava todo mundo viajando para fora do país, estava uma loucura. Os aeroportos recebendo investimentos e tudo mais. Então, quer dizer, são casos fortuitos que muita gente fez esse planejamento e tinha retorno de caixa financeiro. Mas devido a esse caso fortuito que ninguém esperava, muita gente também arriscou e aplicou, pegou um financiamento de uma instituição financeira, deu alienação fiduciária ao seu imóvel e agora, infelizmente, está passando por uma dificuldade e a gente vai ter isso a um curto prazo, a gente vai sentir o reflexo disso aí, infelizmente. Se a gente não tiver uma política econômica que ajude, né, esses microempresários, principalmente, que eu acho que é o pessoal da economia que vai mais sofrer. E também, eu creio que vai aumentar muito a questão de recuperação judicial e falência. Que também são leilões específicos também.
e que também tem que ser mais rápido. Porque quanto mais você demora hoje fazer um leilão em processo de falência, em processo de recuperação judicial, vai deteriorando o bem e às vezes você chega no fim, você está vendendo sucata. E às vezes é muito mais vantajoso você entrar com um acordo nesses processos e ir vendendo algo que já está em funcionamento. A gente vê muitos leilões de empresas que estão em funcionamento. Porque é muito mais rentável do que você ficar discutindo processualmente, discutindo. Porque chega num ponto que aí você já não tem mais nada, o bem já não paga quase credor nenhum, né? Então eu acho também que vai ser vai demandar muito a demanda de processo de recuperação judicial e de falência também no nosso ordenamento jurídico. Realmente acredito que essa seja a tendência. Mudando um pouco de assunto novamente, eu sempre converso aqui no meu Instagram com advogados no geral. E eu acho que seria legal a gente trazer um pouco a perspectiva de um leiloeiro acerca da arrematação de imóvel ocupado. Você vê que as pessoas têm muito medo ainda, elas são muito temerárias na hora de arrematar um imóvel ocupado, seja judicialmente ou extrajudicialmente. O que você percebe nesse quesito? No judicial, a carta de arrematação vem com emissão na posse, né? Então, isso também é outro ponto positivo que a gente destaca no Código de Processo Civil de 2015, que foi fantástico, porque traz uma segurança muito, muito bacana para o arrematante. Imóvel ocupado para o arrematante, na verdade, é sinônimo de oportunidade, porque, na verdade, ele afasta um pouco a concorrência. Então, quando o imóvel está ocupado, a gente não tem que se indispor com quem está lá dentro do imóvel. Basta a gente passar na rua, se for um imóvel urbano, se for numa fazenda, passa na estrada. Tô procurando a fazenda de fulano de tal, se alguém te perguntar. Tô perdido. Dá uma disfarçada. Eu sempre falo, se você depender de entrar dentro do imóvel para verificar se o negócio vale a pena ou não participa do leilão. Porque, na verdade, você não tem que se indispor. Você tem que tentar saber quem que está no imóvel, tentar descobrir como que é a história da pessoa que está dentro do imóvel, tentar verificar de onde originou sua dívida. Porque pode ser que seja uma pessoa boa pra caramba e que a gente não tem que ter nenhum tipo de medo. Às vezes uma pessoa que se endividou, porque ninguém quer criar dívida. Eu, Marcos, se eu fizer um financiamento no banco, eu não vou chegar lá no banco para me endividar. Vai acontecer algum caso que não era esperado, às vezes um mau negócio, e eu chego a me endividar. Às vezes um problema de saúde me faz endividar para mim pagar um tratamento. Então a gente tem que entender o contexto. Quem está no imóvel? De onde originou a dívida? Dá uma estudada com os vizinhos, verifica quem está no imóvel. Às vezes quem está no imóvel, por exemplo, às vezes está locado o imóvel, não é nem o ocupante. Agora também tem casos que a gente sabe, tem umas pessoas que falam assim, não, eu só saio daqui no caixão. Só saio daqui, se você me acertar uma bala, nada me tira daqui. Aí essa pessoa não vai ter como. Vai ter que fazer emissão na posse, vai ter que ir oficial de justiça. Na maioria das vezes, no que eu acompanho, os leilões judiciais e extrajudiciais, sempre eu falo pro arrematante ter empatia. Se pôr no lugar do executado e tentar uma negociação amigável. Quanto tempo você precisa para ficar aqui no imóvel? Eu preciso aqui do adiantamentinho aqui de X reais para mim tentar achar uma locação. Vai lá, dá um adiantamentinho para ele. Você desocupa o imóvel, você achar um imóvel para alocar? Beleza. Às vezes você ajuda ele a alocar um imóvel. Não quero locar, eu quero continuar alocando para você. Vamos negociar aqui, vai lá e faz um contrato de locação com ele. Perfeito. Então, quer dizer, às vezes você negocia, às vezes o cara não vai nem te pedir nada. Você fala, não, me dá 30 dias, eu desocupo o imóvel. Às vezes o cara acabou o leilão e eu desocupo o imóvel. Agora, se caso precisar fazer uma desapropriação, a gente sabe, desapropriação não é um processo longo. Ele é rápido também. Então, e também não é um bicho de sete cabeças, uma desapropriação. Então, só uma coisa que eu falo para ficar atento, quando tem contrato de locação, nos leilões judiciais e quando tem contrato de arrendamento. Porque nesse caso,
aí vai ter uma desocupação pela lei própria. A própria lei da locação tem suas formas. Aí a emissão na posse, que está prevista no Código de Processo Civil, não aplica nesses casos, porque tem um contrato vigente. Então você vai absolver aquele contrato. Normalmente eles ficam mencionados no processo. Você, por exemplo, hoje, para fazer um edital, por exemplo, de uma área que está arrendada, o arrendatário é intimado, porque tem preferência em participar do leilão. E aí você vai estudar com ele se vai continuar o arrendamento, ou vocês vão descumprir algum tipo de cláusula e fazer a renúncia desse contrato e negociar lá algum valor, alguma coisa assim para ele desocupar o imóvel. Então eu acho assim, não é um bicho de sete cabeças o imóvel ocupado, eu acho que é uma oportunidade, e muitos enxergam como uma oportunidade porque eles atraem a concorrência, normalmente você compra num valor melhor, porque se você quiser um imóvel desocupado, você vai contratar um corretor de imóveis, ele vai te dar um imóvel com a chave no outro dia. O leilão, a chave do leilão é a dificuldade. Às vezes é aquele trabalho que você vai achar que você vai ter, mas você não vai ter um trabalho tão grande, mas a pessoa vai achar que é um bicho de sete cabeças, ela vai deixar aquela oportunidade boa para você. Aí você vai lá e faz um bom negócio. Entendeu? Então, assim, eu vejo assim, a desocupação não com bicho de sete cabeças e deixo com pontos positivos. E todos os editais, por segurança, a gente menciona que o imóvel enquanto desocupado, sua desocupação dará por conta e risco do arrematante. Mas pode ser que o imóvel esteja desocupado. Não é porque no edital está constando que o imóvel está ocupado. Que, na verdade, a gente tem que colocar isso no edital porque pode ter um invasor. O imóvel está desocupado, a hora que chega no leilão, você arremata, tem um invasor lá no outro dia, você vai falar que o leiloeiro falou que o imóvel está desocupado. Então, todos os leiloeiros colocam no edital que o imóvel enquanto é ocupado, mas não necessariamente ele está ocupado. Então, assim, estuda o campo, melhor coisa. Estuda a dívida e faça uma negociação pós-leilão, você não vai ter dor de cabeça. No máximo, gente, não preocupa com desapropriação. Desapropriação é um processo simples, que não demanda muito do judiciário, a doutora sabe. E você está com, vamos dizer assim, o direito está do seu lado, né? Você está rematando algo do Estado, você está rematando uma alienação, normalmente vai ter uma instituição financeira garantindo aquela respectiva compra sua. Então você está assessorado, você não vai estar descalço para fazer nenhum tipo de arrematação quando o imóvel está ocupado. Exato. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu achei bem pertinente, que você falou um pouco de falências. A gente recebeu uma pergunta bem legal aqui do Marcelo Gomes. Não sei se você já achou aí, mas eu vou ler. Eu já achei. Nesse caso, tem muitas hipotecas e penhoras, como que funciona, sim. Né? Inclusive, eu já recebi essa pergunta uma vez de um advogado. Então, eu acho que essa é uma pergunta verdade, assim, que é bem... Que todo mundo tem dúvida, né? Fica falando, nossa, exato, pega uma matrícula muito suja, lotada de penhora, hipoteca, chega no leilão, o leilão não paga todas as dívidas. E aí? Na verdade, concurso de credor. O juiz vai abrir. Você compra o bem, a aquisição dele é originária. Entendimento agora do STF. Antigamente os cartórios, há pouco tempo atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos, os cartórios consideravam a arrematação derivada. Mas agora a gente tem um entendimento bacana do STJ, STF, que é a aquisição originária. Você recebe o bem livre de ônus. Mas, para isso, todos os credores, hipotecários, fiduciários, têm que estar intimados. Ele tem que estar mencionado no edital. Senão é nulo o respectivo leilão. Anulou o leilão, paguei, aí o valor vai voltar para você corrigido. Não tem risco. Mas, na hora que você entrar, na hora que tiver um leilão desse de falência, leilão judicial, tanto faz, tem várias hipotecas, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Olha, um exemplo, doutora. Tem casos, eu acompanhei um caso há um tempo atrás, Banco Rabobank, era o credor. Tinha penhoras da Fazenda Nacional. O banco levou a execução. O cliente arrematou, pedimos a baixa a penhora do banco, as hipotecas, caiu automático. A penhora, a execução e a hipoteca que era do banco, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, tudo do banco, caiu automático. Tinha mais 2 penhoras da Fazenda Nacional. O imóvel rematado, 4.200.000. Somava esses 2 processos que tinha na matrícula, 1 milhão. 1 milhão e pouquinho, se eu não me engano, 1 milhão e pouco. Pagava os 2 processos? Pagava. Depois foi habilitando um monte de processo a mais da União Federal, da Fazenda Nacional, e que nem penhora na matrícula tinha. O que aconteceu? Até hoje, o banco não recebeu R$1 da arrematação,
Vários processos que não tinha nem registro na matrícula de penhora começaram a aparecer sobre o imóvel. As penhoras que tinha na matrícula caiu, limpou, por conta que o arrematante rematou bem, livre de embaraçar de qualquer tipo de ônus. A Fazenda Nacional era intimada no edital e tudo mais. Então, o imóvel ficou limpo, está com o arrematante. Agora, a discussão que ficou no processo, está uma briga lá até hoje. Que hoje o banco está pedindo no mínimo para receber as custas que ele teve gasto para levar a execução desse processo. Pelo menos honorários e as custas que ele teve. Porque ele sabe que não vai receber R$1 mais. Porque começou a vir os créditos previdenciais da Fazenda Nacional. Então, por exemplo, se tiver hipoteca de primeiro grau lá nessas falências, normalmente as falências entra muito também crédito trabalhista, né? Então, que são preferenciais. Então, vai ter que abrir o concurso de credor. Paga o que dê. Se faltar, cada um que lute para conseguir repor ou receber de outra forma, mas aquele imóvel lá que foi vendido, o rematante comprou, não tem que responder mais dívida nenhuma do executado. Entendi. O doutor trabalha mais com processos do Tribunal de Justiça ou TRT também? TRT poucos. Poucos? E Tribunal de Justiça mais estadual e federal. E alienação fiduciária. E o leilão federal, o leilão federal é muito interessante. O leilão federal interessante dele é as possibilidades de parcelamento, diferente do Código de Processo Civil, que é 30 meses e 25% de entrada. Nos leilões federais você consegue rematar em até 60 meses. E qual que é a entrada? A entrada é parcela, divide em 60. Arrematou por 60 mil, a parcela no mínimo tem que ser R$500. Mas, por exemplo, 60 mil, se dividiu lá dá R$1.000 por mês. E vai corrigindo por Selic mais 1%. Então é interessantíssimo os processos federais. Os processos federais também tem muitos imóveis bons, que são os apreendidos de processo de colarinho branco, processo de crime federal, crime financeiro. Então entra muito na circunstância dos leilões federais. E os veículos apreendidos com droga também a gente faz bastante lá no Mato Grosso do Sul, que são os leilões do SEAD, que é a Secretaria Estadual Antidrogas, que aí é aquele leilão também mais rápido, que aí já dá perdimento. A hora que o carro pega com droga, você já tem perdimento em 3 meses, já manda leilão, o juiz autoriza. Por quê? Para dar o retorno mais rápido possível para o Estado. Porque não vale a pena o carro ficar sucateando lá. Quem perde com o carro ficar parado muito tempo no pátio é nós, contribuintes. É menos dinheiro que entra para o Estado, porque é menor valor depois que vai ser arrematado. Quanto mais rápido você fizer qualquer leilão, principalmente de bem móvel e removidos, é mais, principalmente esses apreendidos de veículos, Detran, seja SEAD, é dinheiro entrando na conta da União, do Estado, é economia girando. A gente está precisando de tanto fundo para o Estado, para bancar tantas dívidas que a gente está acumulando aí durante esse período de pandemia. Então, assim, também uns leilões interessantes de arrematar. Mas tem que tomar muito cuidado em veículo, site falso. Site falso virou uma praga. A gente está tendo uma dificuldade muito grande. Graças a Deus, essa semana eu tive uma notícia boa que eu fui tentar fazer. A gente está montando um site para um colega, estou assessorando, e o registro BR já está pedindo para o leiloeiro encaminhar toda a documentação por SEDEX para eles abrirem e autorizar o registro. Porque até então, qualquer pessoa chegava lá e fazia um registro. Mas é raro ainda você ver um site falso com registro .br no final. Hoje a maioria é .com, .br, .net. Tem que desconfiar. E pior, se você digita no Google leilões de veículos, os primeiros sites que estão patrocinados são falsos. É um absurdo. E aí você entra com uma ação.google e a justiça entende que aí no Google tá certo. O cara recebe patrocínio dos falsários. Os caras estão aplicando golpe todo dia. Você prende quadrilha, derruba 10 sites e abre 100. Então, assim, tá complicado. Tive um cliente há 2 meses atrás, me ligou desesperado, pagou 61 mil. Fez uma TED com uma moça lá, uma terceira, uma pessoa física, lá no Rio de Janeiro,
que nem aparecia em local nenhum no site do leilão, não aparecia em edital, normalmente no site falso tem nem edital. Aí você manda fazer uma TED com uma terceira, alegando que seu site está com problema e que você tem que pagar em 24 horas, senão sua arrematação vai ser cancelada. O cara desespera, acha que está fazendo um bom negócio, mas na verdade, no desespero e sem pensar, às vezes ele está fazendo um mau negócio, um péssimo negócio. Então, na dúvida, gente, pesquisa, tira dúvida, chama uma pessoa que entenda de leilão. Às vezes a pessoa não vai te cobrar nada, ela vai conseguir já ver de cara se o site é falso ou não. Mas é melhor você remediar pelo excesso do que pecar pela falta de pesquisar, né? Uma pesquisa simples, às vezes, o Google resolveria. Exato. Hoje em dia a gente também tem o Reclame Aqui, que, nossa, se você colocar no Reclame Aqui, tem uma lista de sites que já aplicaram golpes. Se você está na dúvida, coloca o nome do site no Reclame Aqui que sai. Pode ser que o site seja novo e não saia alguma coisa, mas pesquise. Geralmente sempre tem alguma informação. Já que a gente entrou nessa área, para a gente falar um pouco dos cuidados na hora de arrematação, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais cuidados você acredita que sejam os essenciais no momento da gente fazer uma arrematação. Verificação do site, edital, o que você aconselha? Quem chegou aqui agora, não sabe nada, está descobrindo ainda o que é leilão. Quais são os cuidados que o doutor aconselha que essa pessoa tome? Se for judicial, já tem uma segurança maior, até porque os editais são publicados no Diário Oficial, são publicados nos murais dos fóruns, a gente consegue acessar os processos, que a maioria são digitais hoje, os editais estão lá assinados pelo juiz, você está comprando o Estado. Esse aí não é problema. Isso aí você vai ter que analisar, fazer uma análise, sempre eu falo, matrícula, primordial. Gente, você está querendo arrematar? Não economiza com matrícula. Matrícula é 40 e poucos reais, 50 e poucos reais, 100 reais. Não é despesa, é investimento. Porque você precisa de ter uma matrícula atualizada para você saber o que você está comprando. E a matrícula tem todo o histórico do imóvel. Você precisa verificar se tem algum ônus pendente que não foi mencionado no edital que vai causar uma nulidade lá na frente. Você vai perder tempo se tiver uma nulidade, você vai perder dinheiro. Dinheiro no sentido assim, você vai perder tempo, porque eu falo assim, tempo é dinheiro hoje. Então você vai perder tempo depois para gastar, às vezes, com um advogado para pedir o valor de volta para você lá no processo, tudo mais. Então, às vezes, uma coisa que você pode analisar numa matrícula do imóvel. Verificar se todo mundo está intimado, né? Analisar o edital. O edital é primordial, lá é a regra do jogo, lá vai ter todos os ordenamentos, como que vai funcionar tal leilão, se pode parcelar nesse leilão, se não pode, como que faz para você fazer um preparo de parcelamento, se for o caso de poder parcelar. O edital vai estar constando todos os ônus, você vai ter noção quais ônus que eu vou ter que pedir a baixa depois, porque na verdade você vai ter que pedir baixa ônus por ônus, porque o juiz da execução não vai baixar os ônus de outros processos. Mas tem umas coisas que você pode até antecipar. Verificar os débitos do imóvel. A IPTU vai na prefeitura, pega a dívida ativa atualizada daquele imóvel. Porque se você arrematar, no outro dia você tem que comunicar para o juiz, excelência, sobre o bem imóvel existe uma dívida no valor X. Tem que subrrogar no valor da arrematação nos termos do artigo 130 do CTN, do Código Tributário. O arrematante não tem que pegar esses débitos para ele não tem que ir lá pagar os débitos da prefeitura. Só se você demorar a pedir a subrogação do IPTU, o juiz não vai ver e o direito não socorre quem dorme. Se o juiz liberar os valores para o credor e não sobrar mais dinheiro no processo, como que o juiz vai mandar pagar o IPTU seu que está em atraso? Então você tem que ser diligente. Verificar, tem dívida de condomínio. Dívida de condomínio a gente sabe que é um problema, próprio terreno, segue o imóvel. É muito raro uma dívida de condomínio ser subrogada, porque não é considerado taxa. Inclusive, não tem nada no Código Tributário Nacional que menciona as dívidas de condomínio. Pode ser que numa reforma tributária, que reforme o nosso Código Tributário, aí atualize alguma coisa nesse sentido. Mas é importantíssimo você ir lá no escritório, conversar com o síndico lá do prédio, que você tem um apartamento que você está interessado, verificar se existe débito de pendência referente àquele apartamento. Se o síndico não souber, quem que administra o condomínio? Vai no escritório da administradora.
pede o balanço, porque o valor de dívida de condomínio, você vai ter que verificar se existe uma execução de condomínio. Se existiu uma execução de condomínio, vai lá, comunica no processo, pede para habilitar o crédito do processo de cobrança de condomínio, lá no processo onde está tendo a arrematação. Habilitou o crédito, deu para pagar a dívida? Beleza. Não deu para pagar a dívida do condomínio, você tem que colocar essa dívida de condomínio no seu custo da arrematação. Então eu digo assim, antes de você arrematar, 3 pontos básicos. Liquidez do imóvel. Você tem que saber se está comprando um elefante branco ou não. Você quer usar o imóvel para morar? Você vai ter uma margem para você trabalhar no leilão. Normalmente você vai chegar num valor a mais com o investidor. Porque na verdade você é o consumidor final. Se for investidor, normalmente ele vai ter uma margem menor. Porque ele vai revender o imóvel. E além disso, você tem que saber o que eu vou pagar de taxa. Você vai ter que lembrar que você vai ter os 5% do leiloeiro. Você vai ter os 2% de ITBI. Você vai ter as custas de registro em cartório. Às vezes você vai ter que dar uma reforminha no bem, dar uma garibada nele lá para você revender. Coloque isso no custo. Para você ter uma margem de segurança, para você trabalhar. E coloque uma assessoria no meio. Porque assessoria não é despesa. Você contratar um advogado para te assessorar, é só benefício que ele vai te trazer. Eu falo com investimento. Você vai agilizar a sua arrematação. Ele vai acelerar a sair a carta de arrematação e emissão na posse. Ou seja, você vai ganhar em tempo, em locação, por exemplo, que às vezes um imóvel vai ficar lá 9 meses aguardando a boa vontade do cartório. Se tiver uma assessoria, às vezes em 30, 40 dias, 3 meses, 2 meses, não sei, dá para acelerar, às vezes até 3, 4 vezes mais. Se você deixar o processo lá, Deus dará. E aí, o custo que você vai ter com assessoria, você repõe depois num aluguel, numa venda. Mas você acelera, você traz segurança para a sua arrematação. Então, eu acho que é primordial. E essa assessoria vai fazer toda a análise, pré-arrematação para você. Né? Que eu acho que é importante, para você saber o que você está comprando. Eu vejo que hoje tem muita assessoria que o cara torna até parceiro do cliente. Às vezes, meu cliente ganha, você ganha, a gente vamos fazer um bem bolado aqui, na hora que sair a carta, você vender lá, a gente faz um acerto aqui no meio do lucro, e você tem meios de fazer isso, gente. Uma boa negociação, você resolve tudo hoje em dia. Então, eu acho assim, parceria, hoje você vê arrematantes sendo parceiros e sócios a gente vê consultoria hoje, cursos online, você vê que tem professor sendo sócio de arrematante. Então, vamos dizer assim, o leilão, ele virou, na pandemia, leilões, investimentos em ações, por exemplo, com bolsa de valores, ele virou uma febre, vamos dizer assim. Hoje ele é muito visto, é um investimento barato, vamos dizer assim, fácil de você investir, não é muito difícil de você aprender a mexer, vamos dizer assim, um curso básico, você mais ou menos tem a noção de como funciona, e você já consegue fazer bons investimentos, porque o leilão hoje você compra bens de 10 a milhões. Então você tem que garimpar. Garimpar, você tem que saber quais são os leiloeiros da minha região, anotar os sites deles. Quanto maior o site do leilão, mais concorrência vai ter. Então, mais importante é você achar o leiloeiro regional, aquele leiloeiro que está começando. Ele vai ter bons leilões, uma disputa menor. E eu falo que é uma peneira, leilão. Você está lá no rio, uma hora você vai achar um diamante, no meio das pedras. Então é questão de paciência. Não querer fazer nada no desespero. O leilão, às vezes, mexe muito com o emocional da gente. A gente vê, às vezes, as disputas, a gente vê o pessoal ficando vislumbrado, maluco. Mas tem vezes que eles ultrapassam até o valor que eles estipularam de mínimo, por conta da emoção. Não pode deixar a emoção passar em cima da sua razão. Se você pôs lá um limite seu de 70 mil, acabou, deu 71, você não compra mais nada. Agora tem gente que vai passando, já pega, parece que quer brigar no ringue com outro listante, falando, não, eu vou ganhar dele, e vai disputando, vai só disputando. No final das contas, você está fazendo um mau negócio, porque na verdade você está vendendo bem no valor que você comprou. Exato. Doutor, acho que a gente está quase uma hora aqui já, estamos finalizando. Vamos só responder então essa pergunta aqui que o Marcelo fez, que eu também achei bem pertinente, uma dúvida que quem está iniciando no mundo dos leilões é uma dúvida bem recorrente, inclusive. Ele perguntou se processos trabalhistas não apontados na matrícula podem anular arrematações depois do leilão.
É por causa do concurso de credores, essa é uma dúvida bem recorrente. Repete a pergunta para mim que cortou aqui o fone, desculpa. Ah, perdão. Processos trabalhistas não apontados na matrícula podem anular arrematações depois do leilão? A pessoa tem um processo Não, trabalhista, na não tem verdade, essa informação no ó, processo nem na matrícula. a matrícula ela tem que estar atualizada, por isso que eu falo a importância da matrícula atualizada. Os leiloeiros hoje tomam, por exemplo, a gente não faz um leilão sem matrículas atualizadas. Primeira coisa, a hora que chega um processo da empresa, a gente já vai pegar no cartório uma matrícula atualizada e depois manda, de repente, não está no processo. Por quê? É importante você trabalhar com um leilão com a matrícula atualizada. Por quê? Se na data do respectivo leilão, da carta de comunicação, tiver uma penhora na matrícula referente a esse processo trabalhista, então você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. O problema maior é quando tem o processo trabalhista, você não menciona o ônus na matrícula, você não oficia o processo trabalhista que teve o leilão, e aí o que acontece? Dá tempo ainda de ele habilitar? Dá tempo, ele vai vir habilitar no processo, vai fazer o concurso de credor. Ele pode, querendo, ele pode chegar assim, criar caso, falar assim, vamos anular o leilão, caso ele não consiga receber, entendeu? É raro acontecer isso, quando você está com uma matrícula muito atualizada, porque tem horas não estão de um dia para a noite também que aparece. Que é um caso prático, interessante também, é um caso que a gente reverteu. A alienação fiduciária foi arrematado um veículo que tinha uma alienação fiduciária do Banco do Brasil. Tinha 2 leilões acontecendo simultâneos. No dia 10, tinha um leilão indo num processo de uma empresa X, e no dia 11 estava indo o mesmo bem num processo do Banco do Brasil, que era o credor fiduciário. Esse arrematante arrematou no dia 10, no processo de uma empresa X. E nesse total da empresa X, não tinha alienação fiduciária mencionada. Perfeito, arrematou, sorte. Me ligaram, me informaram, eu falei, nossa, tem que comunicar urgente no processo do Banco do Brasil que eu ia correr o leilão no outro dia, que o leilão foi arrematado no processo no dia anterior, da empresa X, e pedindo com urgência do Banco do Brasil habilitar o crédito dele lá no processo do dia anterior, porque se o juiz tivesse liberado o valor para o credor, o cliente ia ter que pagar a dívida do credor do alienação fiduciária, ou no mínimo ele ia ter que brigar para suspender o leilão, porque anular o leilão, que eu considero que é nulo, porque o credor fiduciário não havia sido intimado. Mas, se ele tivesse esperado um dia, ele ia ter arrematado no outro dia no processo que era do banco, do credor fiduciário, ele ia ter esse problema. Então, assim, no processo trabalhista, se tiver esse tipo de penhora no processo, na matrícula, for mencionado no edital, é que vai ser oficiado o juiz trabalhista, aí ele vai vir e habilita o crédito do processo. Agora, a penhora que vier depois, o máximo que vai acontecer é habilitar o crédito, penhorar os valores remanescentes do processo onde já teve a arrematação. E não o imóvel, porque o imóvel já vendeu e já é do executado, do arrematante, e o imóvel não responde mais pelas dívidas anteriores do executado. Perfeito. Doutor, então finalizando aqui, eu gostaria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais para o pessoal que está assistindo poder entrar em contato. Falar um pouquinho das suas redes, formas de contato. Queria agradecer a doutora, parabenizar, eu acompanho o trabalho da doutora, acho fantástico. Eu sou muito fã das pessoas que falam sobre o leilão, porque é uma área que eu tenho muito amor por ela, eu tenho uma paixão pela minha profissão. Eu falo que hoje eu dou muito pouco, eu dou muitas consultorias para advogado mesmo, penso mais para frente até montar uma mentoria. E então, assim, eu agradeço a doutora por estar sempre divulgando e mostrando os prós, que são muitos prós em relação ao mercado de leilões. Parabéns mesmo pelo trabalho. E gostaria de agradecer o espaço, o convite. Dizer que estou sempre a posto aqui para sempre que vocês precisarem de alguma coisa. Siga lá as redes sociais, Marcos Custódio Leilões. Tem o Instagram, se tiver dúvida, manda lá no direct. Sempre procuro responder.
E espero que todo mundo faça bons negócios. A gente, eu e a doutora, hoje, mais à tarde, a gente tinha feito um roteiro. Eu acho que a gente não cumpriu nem 10% do roteiro que a gente tinha programado. A conversa eu falo demais. Mas, assim, eu acho que a gente pode montar outras lives e a gente pode bater um papo. Falar de leilões é sempre bacana. E estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado mesmo pelo espaço novamente. Parabéns, doutor. Doutora, eu que agradeço. É engraçado que sempre que a gente fala do que a gente gosta, né, do trabalho que a gente gosta de fazer, o tempo voa rapidinho, né? Então, eu queria agradecer também, agradecer muito você ter aceitado o convite de fazer a live aqui com a gente. Foi extremamente enriquecedor, a gente aprende bastante, né? Conversando com quem já está há bastante tempo no ramo, tem bastante experiência, já viu bastante coisa. Então, eu fico muito grata mesmo de receber o doutor aqui para falar um pouquinho com a gente. Então, Obrigado, muito obrigada e até a bom próxima, com descanso certeza. também. A gente vai ter mais lives aí, se Deus quiser. Obrigado por todo mundo Exato. que participou, mandou Depois eu vou perguntas. entrar em contato para a gente continuar de fazer mais live, que foi bem legal, eu gostei bastante. Tá certo? Espero ter contribuído com alguma forma aí. Fica com Deus. Obrigado de coração. E uma boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo, bom descanso para todo mundo também. Tchau, tchau. Tchau.